Governo sul-africano nega que os recentes ataques a estrangeiros naquele país sejam xenofobia. Colagem de cartazes de campanha em locais impróprios inquieta órgãos eleitorais em Manica. Primeira fase do Programa Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos poderá custar 18,3 milhões de euros. Muito boa noite. O Ferroviário de Maputo acaba de sagrar-se campeão nacional da Liga Mosal ao vencer o Costa do Sol por 68-86 e é para o pavilhão da UEM que seguimos a esta altura para acompanhar os meios finais desta competição, mas antes vamos olhar para as notícias, vamos olhar para este 12º dia da campanha eleitoral. O candidato da Frelimo iniciou hoje os seus trabalhos na província de Nampula. No compromisso de governação, Filipe Nunes prometeu combater a corrupção e disse que ninguém está acima da lei. Recuperamos esta matéria em que Filipe Nunes, ao seu 12º dia de campanha na província de Nampula, prometeu combater a corrupção. O próximo mandato é para correr. E foi a correr que Filipe Nunes chegou ao estádio 25 de junho em Nampula, onde milhares de pessoas o aguardavam para ouvir o compromisso que assume perante os moçambicanos e que irá cumprir se for eleito presidente da República a 15 de outubro. Vamos por partes. Emprego e trabalho. Não haverá cidadão que está a dizer eu não sei o que fazer, porque a agricultura é o teco. Aquele que conseguir serviço na fábrica de castanha, aquele que conseguir aí no Feijão Boer, aquele que conseguir no Porto, mteco. E quando não tem trabalho, procura pesca. Quando não tem trabalho, vai fazer pecuária. Combate à corrupção. Vamos prevenir e combater duramente a corrupção, promovendo a denúncia e a proteção dos denunciantes. Estão a ver que não há intocáveis. Estão a ver que a corrupção está em todo lado. Está até nos partidos políticos, está no setor privado, está no setor comercial, está nas escolas. Para nós não haverá corrupção pequena, média nem grande. Continuaremos a combater a corrupção. Como já viram, aquilo que era palavra está a ser uma realidade. Continuaremos isso. O corrupto não é aquele que nós queremos que seja, é aquele que faz a corrupção. Então não iremos perseguir pessoas, nem ninguém. As pessoas sozinhas hão de aparecer se forem corruptas e vamos combater a corrupção no próximo ciclo. Melhoria do ambiente de negócios. De negócio, eles, quando vêm os investidores que mobilizamos, não vêm aqui para passear, nem para levar tempo. Chegam aqui, tem que saber onde que há ouro, onde que existe rubim, onde que há o ferro em Nampula, onde que há terra fértil que possa produzir castanha. Então tem que ver no mapa, ou mesmo a partir dali nas plataformas de tecnologia. E chegar aqui eles sabendo que documento tem que apresentar, facilitar a ele. Não andar a complicar impostos ou mesmo os vistos. Estamos a fazer isso. Estradas e pontes. Estamos a desenhar o projeto que faz a cruz de Moçambique. Isto estamos a desenhar e terá que acontecer. No próximo ciclo terá que começar. Temos agora a estrada número 1, que sai agora, ligamos para Ponta do Ouro e vamos ligar para Niassa, vamos ligar para Negomano. Niassa há de chegar para Sanga. Há de cruzar aí no 2º Congresso até Sanga. Entra na fronteira com Rovuma. Aqui até Negomano, já estamos a fazer a estrada lá. Por isso que tenho medo de deixar nas mãos dos que não fazem nada, dos que comentam. Não se vai facilmente ao zumbo. Então temos que fazer isso.
fazer isso. Indicozum. Projetos em curso. Lancei aqui estradas rurais, foi na Cala. Está a andar o projeto, não é de um ano. Lancei em Maputo o projeto Energia para Todos. Está a ter financiamento dos nossos amigos. Está a andar. Lancei em Cabo Delgado o projeto para a vida. Esses que estão a ter água, até em Riane já tem o sistema de água. Esses e mais projetos não me deixam dormir. Não me deixam dormir porque é um bebê que criamos com gosto. E mobilizamos recursos. O receio, aceitei o compromisso para não parar esses projetos todos. Eficiência do setor público. Nós queremos serviços públicos mais rápidos. E para isso será necessário usarmos, apostar no uso da tecnologia nas instituições públicas. Porque agora, até pode escrever assim, com máquina, leva muito tempo. Alguém para consultar em casa dele pode saber o que há. Se o NUIT pode levantar o NUIT. Se pode registrar, qualquer registro pode fazer no registro civil. Diplomacia. Na minha governação, eu não vou ter nenhum país inimigo. Nenhum país vai ser inimigo de Moçambique. Vamos aproximar a diáspora. Os moçambicanos, quando viajam, a carinho. Estou sempre com eles, a conversar, a ouvir. Até hoje são mais moçambicanos fora do que dentro. Ia ser sufragado no dia 15 de outubro. É assim que Nhus espera aguardar pelos resultados eleitorais. Relaxa. Já provaste em que posso confiar. Durante 3 dias, o candidato da Frelimo vai percorrer 9 distritos da província de Nampula a anunciar o manifesto eleitoral do seu partido, mas também o seu compromisso que assumiu esta quarta-feira aqui na cidade de Nampula. Francisco Malhado, Pedro Wamba, Press TV. Desconhecidos colocaram barricadas para impedir a campanha eleitoral do candidato presidencial da Renamo no município de Buane, província de Maputo. Minutos depois, o Suf Momad retomou os trabalhos, tendo prometido melhorar condições de trabalho na PRM. A esta altura, recebemos indicações para seguirmos para o pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane, onde decorrem as premiações tanto da Liga de Basquetebol Mozal, onde o Ferroviário de Maputo sagrou-se campeão. Acompanhe. Ora viva, boa noite, estamos de volta ao pavilhão do Machaquén, numa altura em que é entregue será entregue o troféu de melhor ressaltador da edição 2019 da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. O melhor ressaltador é este jogador experiente, Custódio Arão Muchate, um jogador bastante humilde e trabalhador. Custódio Muchate que se destacou na académica, Custódio Muchate que se destacou jogando ao lado de Mauro Pentacruel Matai, que hoje se encontra nos Estados Unidos da América a praticar uma outra modalidade. Vamos agora para mais uma premiação individual nesta edição 2019 da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Guardamos ali o mestre de cerimônias para fazer o anúncio. Agora vai-se premiar o melhor triplista desta competição. No ano passado o melhor triplista foi o Ivan Machava do Ferroviário da Beira. Vamos ver quem é que sucede a Ivan Machava. Ivan Machava que não esteve muito bem neste campeonato, diga-se de passagem. E o melhor triplista desta edição, eu tenho a honra de anunciar um grande jogador, aprecio muito. Vamos se faz ali o suspense para o anúncio do melhor triplista desta competição. Ismael Nurmamad Timo acaba por ser considerado aqui o melhor triplista da edição 2019 da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Timo, jogador do Ferroviário da Beira, que em 2017 foi considerado MVP, ou seja, jogador mais valioso, sucede ao seu colega de equipa Ivan Machava como o melhor triplista, melhor lançador, melhor atirador desta edição 2019.
da Liga Moçambicana de Basquetebol, Mozal. O time não conseguiu, digamos, aquele que era o seu principal objetivo. Ora bem, o resumo desta matéria para acompanhar noutros blocos informativos e a esta altura retomamos a matéria ligada à campanha eleitoral rumo às eleições de 15 de outubro e, como dizíamos, desconhecidos colocaram barricadas para impedir a campanha eleitoral do candidato presidencial da Renamo no município de Boane, província de Maputo. Minutos depois, Ossuf Momad retomou os trabalhos, tendo prometido melhorar as condições na PRM. O último dia de caça ao voto do candidato presidencial da Renamo, Ossuf Momad, na província de Maputo, devia iniciar por volta das 10 horas desta quarta-feira. O distrito de Boane foi o local escolhido para encerrar a campanha eleitoral. Conhecem? Não conhecem? Aqueles ladrões. No local, os militantes da Perdiz depararam-se com um cenário fora do comum. Barricadas na rua principal que dá acesso ao mercado municipal de Boane, local definido para o comício do candidato. O nosso presidente, quando quer passar, é um moçambicano. Ele quando passar, tem que visitar o povo, tem que ir no mercado. Nós admiramos esses que fecharam aqui. Quando passa a news, eles não fecham essa estrada. Isso é provocação, eles estão a provocar a Renamo. E não sabem que Renamo é resistência nacional moçambicana. Viva Renamo! Além de retirar barricadas, a Renamo viu-se obrigada a afastar esta viatura que também fechava a rua. Aliás, este homem dono desta motorizada tida como um obstáculo pela Perdiz, porque recusava-se de afastá-la. O homem foi arrestado à força e só não aconteceu o pior graças à intervenção da polícia. Eu não conhecia muitos anos aqui, queria saber o que está acontecendo lá. Então, na estandinha, eles levam a minha moto, estilo, eu já sou contra partido. Eu não estou contra partido. O voto é segredo, não é isso? Então, eu estou aqui, eles não sabem quem é de votar. Às vezes, talvez, eu iria votar a eles. Mas eu votarei a eles assim. Sobre os fatos, o candidato presidencial da Renamo lamentou e na sua interação com a população daquela vila municipal, mais uma vez prometeu melhorar as condições de vida dos eleitores, com destaque para os membros da Polícia da República de Moçambique. Nós queremos uma polícia profissional, uma polícia que não recebe ordens do partido. Polícia que serve ao seu povo. Polícia que protege o seu povo. Estão a ouvir bem? Mas para isso é preciso que a polícia tenha um bom salário. Não aquele salário que recebe hoje. Um salário macro. Isso não leva a lado nenhum. Estamos juntos? Por isso andam nas ruas aí a emboscar a vocês. Não é verdade? Chegam aí na rua aí, né? Não param nas esquinas? Procuram saber onde está o bilhete. Você tira o bilhete. Onde está a guia de marcha? Até pedem guia de marcha. Não é verdade? Depois, quando você tira o bilhete, pede uma coisa que você não vai poder apresentar. Certidão de óbito. Não é verdade? Porque querem comer. A culpa é do regime. Aqueles que eu não quero dizer o nome deles. Por isso nós queremos acabar com todos esses mal. Quem vai acabar é a Renamo e o Ossuf Momad. No dia 15, vocês devem ir votar na Renamo e no Ossuf Momad. Todos esses mal vão acabar. Eu, como governador da província de Maputo, já o cabeça de lista da Renamo, Antônio Muxanga, comprometeu-se a melhorar as vias de acesso no distrito de Boane. Meu compromisso em Boane é garantir a água, garantir-vos estradas, boas estradas.
A partir desta quinta-feira, o candidato presidencial da Renamo retoma suas atividades de caça ao voto na província da Zambésia. Davis Simango esteve hoje na cidade de Nampula e num comício orientado no bairro de Namicopo, o candidato presidencial do MDM prometeu reformas na agricultura e na função pública, para além de um seguro de vida para os profissionais de saúde. O bairro de Namicopo é o mais populoso na cidade de Nampula, por isso mesmo é preferido pelos políticos quando se trata de campanha eleitoral. Esta quarta-feira, o candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique escolheu exatamente este ponto para fechar a sua digressão que vinha fazendo há 5 dias nesta província. Perante uma população maioritariamente jovem, Davis Simango orientou a sua comunicação para esta camada social, onde prometeu melhorar as condições de acesso à escola, emprego e habitação. Com eles, uma pequena reunião, por favor. A nossa mãe, o nosso jovem, quer emprego hoje, quer emprego agora, não quer esperar para amanhã. Temos que estar preparados. Andei a observar o grande problema que temos na educação e na nossa saúde. Visitei muitas escolas, sobretudo nas zonas rurais e periurbanas. As nossas crianças continuam a sentar no chão na poeira para aprender as primeiras letras. Mas a nossa madeira sai em troncos para fora do país, em vez de fazer carteiras aqui. A nossa madeira tem que ser transformada aqui. Tem que ser transformada aqui. Porque quando transformamos a madeira, estamos a abrir fábricas de madeira. Estamos a dar mais emprego às pessoas. E disse que, caso seja eleito presidente da República, vai defender um Estado não partidarizado, onde as pessoas servem o cidadão por mérito e não por confiança política. O MDM vai acabar com as celas de partidos políticos nas instituições públicas. Não queremos celas de partidos políticos nas escolas, nos hospitais, no escritório. Vamos acabar com isso. Os partidos políticos façam política nas suas sedes, nas suas casas, e não na função pública. A agricultura é outra aposta do MDM e Davis Simango garante que vai disponibilizar tratores a pessoas que sabem exatamente trabalhar a terra. O nosso professor tem que ganhar bem. Tenho acompanhado os professores, já ganham mal. E no fim do mês tem que ser cortado o salário para entregar o partido Frelimo. Vamos cortar isso com tesoura. Vamos acabar com isso. O salário é um direito do cidadão. O salário é o suor de cada um. Cabe a esta pessoa, se quer ajudar a quem seja, vai entregar lá nas cotas do partido e não ser cortado na folha pública. O próximo destino de Davis Simango é a província de Cabo Delgado, onde deverá trabalhar em vários distritos nos próximos 5 dias. Na cidade da Beira, o cabeça de lista da Frelimo prometeu hoje, no maior mercado informal, incentivar e incrementar a prática de pequenos negócios através de financiamentos. Os outros cabeças de listas continuam a fazer campanha pelos distritos da província de Sofala.
O cabeça de lista da Frelimo em Sofala, Lourenço Bulha, esteve nesta quarta-feira no principal mercado informal da cidade da Beira, o mercado do Goto, mais conhecido por Chungamoio. Neste mercado, Lourenço Bulha dispensou palavras para conquistar o eleitorado, pois os próprios eleitores afirmaram logo após a sua chegada que simpatizavam com a Frelimo e com o cabeça de lista deste partido. Não, é honra. Agora é uma benção. Continua a entender de rir. Sim. Vamos votar. Estes jovens foram oferecidos camisetas que trajaram imediatamente e de seguida pediram para registrar imagens com o cabeça de lista. Não, mas a minha cara não vai sair. Não vai sair, é só cortar a nossa. Não, só vai sair. Eu vou estar escondido aqui. Vocês têm que mandar fazer um batuque grande. Eu sou um pouco gordo para caber aqui. Para chapar, um pouco mais bonito. Exatamente. Agora vamos fazer assim. É contigo que dá certo. É contigo que dá certo. Frelimo, é contigo que dá certo. Frelimo, é contigo que dá certo. Nhusse, é contigo que dá certo. Nhusse, é contigo que dá certo. Obrigado. Ainda no mercado do Goto, Bulha pediu votos e prometeu, caso vença as eleições, incentivar a criação de projetos de desenvolvimento. O que eu vou fazer? Ajudar a melhorar, a crescerem os pequenos empresários, com projetos de desenvolvimento. Mas é preciso de pagar depois. Tem que pagar. Não é oferta, não. Os projetos têm que ser pagos. Recebe um projeto, recebe uma máquina de costura, por exemplo. Uma máquina de costura. Tem que pagar aos poucos. Para depois pegarmos esse dinheiro e comprarmos máquina para outro. O cabeça de lista da Renamo, Noé Marambique, fez a sua campanha nesta quarta-feira no distrito de Chibabava, a cerca de 300 km da cidade da Beira, e os membros deste partido reservaram um dia para fazer o balanço da campanha. O cabeça de lista do MDM continua no distrito de Gorongosa, a cerca de 200 km da cidade da Beira, mas na Beira, os membros deste partido fizeram campanha no mercado da Praia Nova. Estão a girar muitos partidos, com comida, com roupa. Irmão, receba, coma, não duvida, peça mais para comer ainda mais, porque esse é o nosso dinheiro do IDAI. Esse dinheiro tinha que aparecer na altura que nós tínhamos problema de IDAI. Soubemos muito bem. Estamos já a sofrer, fomos prometidos, vão receber, até hoje não estamos a receber. Já viu, as coisas fossem levadas para no dono. IDAI começou onde? Nós também sofremos aqui na Beira, na Exatamente, sim, irmão. Estamos em vigor então, para... come essa mola, não deixa nada. O resto, no dia 15 de outubro, você... ali na cabina, diz comi teu dinheiro, mas o meu voto agora vai para o David Simango e vai para o galo dele. Tá bom? Obrigado. Posso confiar? Confia em mim. Muito obrigado. Ok. Ao 12º dia de campanha, partidos na província de Maputo desdobram-se na caça ao voto através de ida aos principais pontos de concentração. Dia 15 de outubro. O cabeça da lista da Frelimo escolheu a Vila Municipal da Namaacha esta quarta-feira para realizar a sua campanha eleitoral. Neste comício, Júlio Parroque prometeu solucionar principais problemas que assolam a vila. Estamos num distrito que sofre com a estiagem, com a seca, com a falta de água. É ou não é? A Frelimo tem consciência deste desafio. Nós iremos continuar a dar resposta à produção e ao emprego. Iremos também investir muito no fomento de espécies madeireiras comerciais. A madeira para a construção, a madeira para a indústria. Temos clima adequado, terra para esse efeito. Já o cabeça de lista do MDM, Augusto Pelambe, priorizou a campanha porta a porta no bairro Musumbuluco, na Matola, onde pediu voto prometendo serviços sociais básicos e combate à corrupção. Criar ambiente de negócios para que os investidores possam voltar a investir em Moçambique. E aí, nós, os teus filhos, os teus netos, vamos ter oportunidade de emprego aqui na Matola, aqui na província de Maputo. Votar no MDM é votar contra a corrupção. É votar contra esses bandidos que estão a governar o país há 44 anos. Sabes, os nossos irmãos estão a morrer na África do Sul porque aqui não há emprego. Não é verdade?
Se tivesse emprego, não estariam lá. Então, vamos votar no MDM para que haja condições, haja oportunidade de emprego aqui na província de Maputo. Esta quinta-feira, a Frelimo vai trabalhar de novo em Namacha e o MDM na Matola. Em Manica, o MDM queixa-se de escassez de material de propaganda eleitoral e acusa Frelimo de fazer proveito da situação para recrutar seus membros. Já Frelimo concentrou as suas atenções no mercado Katanga, onde esteve a pedir voto, enquanto que o cabeça de lista da Renamo trabalha em Macossa. Enquanto o cabeça de lista do MDM esteve a caçar voto no Enxope, Carlos Batista, membro da Brigada Central daquele partido, denunciou a partir da sede provincial em Manica alguns ilícitos eleitorais perpetrados, segundo ele, pelo partido Frelimo. O MDM está no terreno, está a trabalhar. Temos dificuldade, é verdade, porque ainda não tem material, não tem panfletos, as bandeiras não chegaram, as camisetas ainda não chegaram. E os outros, concretamente o partido Frelimo, tem estado a fazer muita barreira no terreno, destrói os nossos materiais. O pouco material que nós temos, quando colocamos, o partido Frelimo destrói. E vandaliza as bandeiras. Há zonas que são mesmo interditas para outros partidos, apenas para Frelimo, e até chega ao atrevimento de aproximar-se, chegar onde os membros do MDM estão reunidos e fazem mobilização, distribuem camisetas. Quer dizer, é mesmo uma ostentação abusiva. A Frelimo, numa brigada chefiada por Antônio José Amélia, membro do Comitê Central, esteve a pedir voto no mercado Katanga, onde aproveitou intensificar a campanha de educação cívica. São quantos boletins que vai receber no dia 15? 3 boletins. Um boletim é para votar a quem? Ao presidente. Um segundo boletim, Assembleia da República. Primeiro tínhamos que anunciar que há eleições a 15 de outubro. Estamos a ver que os eleitores já perceberam que vai haver eleições, na sua maioria, porque ainda há quem ainda admira-se da data. Mas quando é que é? E nós estamos a aproveitar a explicar. Mas, essencialmente, a educação cívica. Esta é a grande prioridade nossa. Ensinar como votar, o que é que vão votar de facto, quando falamos de 3 boletins, porque acabamos de sair de eleições autárquicas, em que havia um único boletim. Então, é importante que façamos este complemento com uma educação cívica mais realista. Por sua vez, a Renamo, apesar de ter algumas brigadas a trabalharem na cidade de Chimoio, o seu cabeça de lista encontra-se desde segunda-feira a namorar o eleitorado da região norte da província, com destaque para os distritos de Macossa e Guru. Ainda na província de Manica, órgãos eleitorais fazem avaliação positiva do decurso da campanha eleitoral, mas mostram-se preocupados com partidos políticos que afixam materiais de propaganda em locais inapropriados, o que configura ilícitos eleitorais. É proibido, por exemplo, ir fixar material de Envolvidos campanha. 12 dias de campanha eleitoral, o diretor provincial do STAE em Manica diz que o órgão que dirige tem conhecimento de alguns ilícitos eleitorais que podem estar a manchar o processo de caça ao voto, com destaque para Sobreposição de cartazes, de obstrução ou então rasgar cartazes de um e outro candidato, mas pensamos que em tempo necessário os órgãos competentes para a gestão desse tipo de situações, isto está a acontecer. É verdade que nós, como órgãos eleitorais, também temos detectado com um pouco de insatisfação a questão da fixação de materiais gráficos nos sinais de trânsito. E nós queríamos aproveitar os canais da STV para mais uma vez lançarmos apelo a todos os partidos políticos e todos os intervenientes nas campanhas eleitorais para sensibilizarem os seus membros, os seus atores, a evitarem a fixação de materiais gráficos nos sinais de trânsito, principalmente nos sinais gráficos. Tem mais um indício. Luciano José falou igualmente da formação de formadores nacionais para os membros das mesas da Assembleia de Voto, processo que arrancou esta quarta-feira. Estamos a capacitar um universo de 36 candidatos que provém dos 12 distritos da província, em número de 3 candidatos para cada distrito, que terminada a formação, aqueles que forem aprovados de acordo
acordo com as habilidades que forem mostradas e a capacidade de retenção, bem como a aplicação das matérias que estão sendo ministradas, serão contratados para cada um dos distritos 2 formadores. Ao nível de Manica, foram inscritos 893.447 eleitores, números que fizeram fixar 17 mandatos para a Assembleia da República e 80 para a Assembleia Provincial. O Papa Francisco fez hoje o balanço da sua visita ao continente africano, numa audiência geral que manteve com milhares de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro. O Bispo de Roma destacou o espírito de reconciliação que encontrou em Moçambique. Poucas horas depois de regressar a Roma, o Papa Francisco juntou milhares de fiéis e peregrinos para uma sessão de audiência geral na Praça de São Pedro. Sono rientrato. Na sua catequese de ocasião, o Papa Francisco dedicou aos 3 países recentemente visitados, destacando em cada um o ponto forte. Em Moçambique, que foi o primeiro ponto de escala, o destaque foi para a reconciliação. Recordando cada etapa em Moçambique, o objetivo era espalhar sementes de esperança, paz e reconciliação numa terra que tanto sofreu no passado recente por causa de um longo conflito armado e que recentemente foi atingido por 2 ciclones que causaram muitos danos graves. O Papa disse que a Igreja Católica continua a acompanhar o processo de paz e destacou o passo dado no dia 6 de agosto, data que foi assinado o acordo de paz definitiva. Neste sentido, encorajei as autoridades do país, exortando-as a trabalharem juntas pelo bem comum. E encorajei os jovens para que construam o país, superando a resignação e a ansiedade. Sobre o Madagascar, o Bispo de Roma destacou a necessidade de superação da pobreza. Fiz votos para que, animado por seu tradicional espírito de solidariedade, o povo malgache possa superar as adversidades e construir um futuro de desenvolvimento, conjugando o respeito pelo meio ambiente e a justiça social. Maurícias foi o último ponto de visita no recente périplo à África. Neste país, o destaque foi para o diálogo interreligioso. O Evangelho das Bem-aventuranças, carteira de identidade dos discípulos de Cristo, neste contexto é antídoto contra a tentação de um bem-estar egoísta e discriminatório e é fermento de verdadeira felicidade, disse o Papa Francisco. Os restos mortais de Robert Mugabe, libertador do Zimbábue, já se encontram no seu país. Este é o momento em que a comitiva transportando a urna de Mugabe partia do aeroporto de Singapura, como as imagens documentam. Tanto a urna de Robert Mugabe partir de Singapura a ser cortejada por polícias e por volta das 13h30 o avião transportando a urna de Robert Mugabe chegava a Harare, capital zimbabueana. No aeroporto, como as imagens documentam, membros do governo, com destaque para o presidente Emmerson Mnangagwa, a viúva de Robert Mugabe, diplomatas e o povo, personalidades do governo, testemunharam a chegada dos restos mortais do panafricanista que morreu aos 95 anos de idade num hospital em Singapura, vítima de doença. Portanto, este é o momento que se presta a chegada de Robert Mugabe. Os restos mortais de Robert Mugabe irão enterrar no dia 15 e um dia antes Zimbábue vai parar para prestar homenagem ao ex-presidente. Estamos também a acompanhar o cortejo fúnebre da retirada, portanto, da urna de Robert Mugabe do aeroporto de Harare. E numa cerimônia de Estado, no Estádio Nacional de Harare, Robert Mugabe será homenageado um dia antes do seu funeral. Portanto, esta é a emoção que se viveu hoje em Harare quando da chegada dos restos mortais de Robert Mugabe.
Importa referir que a STV já tem uma equipa posicionada em Harare para acompanhar as incidências das cerimônias fúnebres de Robert Mugabe. O governo sul-africano negou ontem no Parlamento que os recentes ataques contra os estrangeiros são xenofobia. O governo propõe que estes ataques sejam tratados como criminalidade, pois também há sul-africanos que são vítimas da violência. Longe de trazer uma solução, a sessão parlamentar da África do Sul, que decorreu na terça-feira, só resultou em mais desentendimento entre o partido no poder e a oposição. O governo sul-africano negou insistentemente que as zonas de violência, sobretudo contra estrangeiros africanos, devem ser tratados como xenofobia. A ministra de Defesa e Veteranos Militares, Nocifio Mapisa Nkakula, disse aos parlamentares que a violência e pilhagem de propriedades alheias não passam de atos de criminalidade e não faz parte dos sul-africanos odiar os estrangeiros. A ministra da Defesa justificou a sua posição, argumentando que das 12 vítimas mortais, apenas 2 pessoas são de nacionalidade estrangeira. Ademais, não foram só as lojas dos estrangeiros que foram saqueadas, mas também as dos sul-africanos. Quem secundou as palavras da ministra sul-africana foi Becky Cele, o ministro sul-africano da polícia, que congratulou a operação policial que preveniu que piores incidentes acontecessem. Por sua vez, a oposição não aceitou de modo geral que a violência não tivesse a ver com xenofobia e pediu mais informações à polícia. Todavia, o clima de medo e violência ainda prevalece na África do Sul, sobretudo em zonas onde há maior concentração de estrangeiros. Saímos a esta altura para um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A Polícia da República de Moçambique diz que não tem pistas do criminoso que há dias fugiu do Hospital Central de Maputo. A polícia diz que está ainda a trabalhar no assunto. Os serviços de urgência do Hospital Central de Maputo deram a conhecer o sumiço do paciente baleado e que estava a ser procurado pelas autoridades. A maior unidade hospitalar do país não sabe explicar em que circunstâncias o paciente desapareceu. Houve um baleamento aqui no Jardim dos Magermas. Desse baleamento resultaram 4 feridos que deram entrada ao hospital. 3 tiveram alta e 1 abandonou os serviços de urgência. De acordo com o porta-voz da PRM na cidade de Maputo, a corporação continua a procurar pelo suposto criminoso que foi baleado durante tentativa de roubo na via pública. É um assaltante que tem cadastros a nível da corporação. Não podemos assumir que de facto trata-se de um indivíduo cadastrado, mas é um indivíduo que tem algum registro a nível da corporação por assaltos na via pública, retirada de bens e viaturas, e foi encontrado neste cenário de uma tentativa de assalto. Desta vez é um indivíduo que tem a licença de uso e porte de arma de fogo. Estamos a trabalhar seriamente com o hospital, que é para de facto encontrarmos pistas conducentes à sua neutralização. Os trabalhos vão decorrendo e quando tivermos de facto a sua detenção poderemos de forma pública apresentá-lo. A polícia esclarece que os outros 3 feridos que deram entrada no Hospital Central de Maputo não faziam parte da quadrilha, foram baleados acidentalmente. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural lançou hoje a fase de preparação detalhada do Programa Nacional de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos. Na primeira etapa, o projeto poderá custar pouco mais de 18 milhões de euros. Os ciclones Idai e Kenneth são eventos extremos da natureza que ainda estão frescos na memória dos moçambicanos. Os eventos que tivemos ao longo, portanto, no mês de março e que deixou algumas marcas naquilo que é a situação e a força, portanto, desses eventos que tiveram e o impacto. E, portanto, isso deve-se à sua localização geográfica, falo da localização do nosso país. Entretanto, a ocorrência desses fenômenos não se deveu somente à localização geográfica do país, mas também à emissão de gases de efeito de estufa. E é o que o governo quer combater. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, representado pela Direção Nacional do Ambiente, em colaboração com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, a Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, a Agência Francesa de Desenvolvimento e a Carbon África, formulou a proposta de uma nota conceitual do projeto
de gestão sustentável de resíduos em Moçambique, com ações de mitigação nacionalmente apropriadas para o setor de resíduos sólidos urbanos no país e submeteu a NAMA Facility. A NAMA Facility financia ações de mitigação de gases de efeito de estufa nos países em via de desenvolvimento e Moçambique submeteu a sua proposta. O projeto de gestão sustentável de resíduos em Moçambique, que foi a ser submetido à NAMA Facility, para a sua primeira fase tem um orçamento total de cerca de 18,3 milhões de euros. E nos próximos anos pretende-se que aumente para os níveis que se situam entre os 133 a 153 milhões de euros para o setor dos resíduos. Com este projeto, espera-se que sejam poupadas 500 mil toneladas de dióxido de carbono até 2024 e 2,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono até 2030, contribuindo assim para a nossa NDC. O programa prevê ainda a construção de 19 infraestruturas melhoradas de gestão de resíduos sólidos no país e o financiamento de pequenas e médias empresas de iniciativa integrada de gestão de resíduos. A vila de Masinga, em Inhambane, conta desde ontem com um novo sistema de drenagem e vias de acesso. As infraestruturas custaram mais de 2 milhões de euros e visam acabar com a erosão que assola a urbe. Uma nova face para a vila de Masinga, mas também mobilidade melhorada para os automobilistas. São ao todo 4,5 km de estrada integrado ao sistema de drenagem, que vem por fim ao martírio que era circular em Masinga, principalmente em dias de chuva. Haverá maneiras para a pessoa circular livremente, descongestionado a nossa N1, que era um problema. Quanto ao escoamento de água, estamos muito de agrado, porque a nossa vila inundava sempre que chovesse. Agora, com esta inauguração das vias de drenagem, vai ser uma forma muito legal para escoar a água e, por que não, também mantermos a nossa cidade limpa. É, sim, o fim de algum castigo que nós tínhamos, porque em algum momento tínhamos que tirar sapato para atravessar a água, mas desta vez é mesmo um alívio para todos os municípios. Após 5 anos de negociações, foram investidos ao todo nesta estrada e no sistema de drenagem 5,4 milhões de euros através do banco KfW. O evento que agora testemunhamos constitui mais uma prova evidente do maior comprometimento do governo de Moçambique, no geral, liderado por Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e em particular da província de Inhambane, em assumir com muita seriedade e firmeza a definição do distrito como polo de desenvolvimento, criando condições básicas para a população local. Estas são, na verdade, as primeiras infraestruturas de um pacote de mais de 30 milhões de euros do governo alemão através do Prodia para as províncias de Gaza, Inhambane e Manica. Com as novas vias de acesso, bem como o novo sistema de drenagem, abre-se um novo horizonte do ponto de vista de circulação de pessoas, bem como de escoamento de água das chuvas, marcando o ponto final do calvário que era circular em Masinga, principalmente em períodos de chuva. Com imagens de Félix Jamis, Hugo Firmino, STV. A Embaixada da Suécia lançou hoje a plataforma Women in Business. Portanto, o objetivo central da iniciativa é ajudar as mulheres empreendedoras a encontrar parcerias estratégicas para o seu negócio. Há muita dificuldade para as mulheres e que são umas ótimas empreendedoras, mas precisam muito de apoio. E é em dar esse apoio que a plataforma Women in Business vai se focar nos próximos 4 anos. E descobrir essas oportunidades e fazer a ligação entre os diferentes atores do sistema. A ideia é atingir vários setores econômicos, mas nesta primeira fase há áreas em vista e a agricultura é uma delas. Esperemos ver parcerias com mulheres empreendedoras como distribuidoras, como fornecedores, como agentes bancárias, como consumidores também. O projeto vai ser implementado pela Technoservice e é financiado pela Suécia num valor de 4 milhões de dólares norte-americanos. O país nórdico diz que não é o dinheiro que mais importa, e sim os resultados. O impacto que podemos ter sobre as mulheres que realmente estão a lutar cada dia em seu pequeno negócio, sem poder realmente levantar o negócio. É este que queremos realmente enfocar com esse programa. Fora da sala onde se fez o lançamento da plataforma,
Foi feita uma exposição de diferentes negócios de áreas de interesse para o projeto. Moçambique venceu ontem as Maurícias por 2-0. Com a vitória, os Mambas passam a fase de grupos de qualificação ao Mundial Qatar 2022. A China Narivava, diz-se em Macua. Os donos estão aqui. E aqui estavam os adeptos que estiveram em peso no Zimpeto para mostrar quem manda aqui. E como natural não treme, foram os daqui que entraram bem. Neste lance faltou sorte ao combinado nacional. A pressão era alta e aos 5 minutos Moçambique chegou ao primeiro, por intermédio de Clésio. Coincidência ou não, o golo foi marcado do lado em que o Papa Francisco fez a histórica missa. Aos 9 minutos, após bom trabalho de Ratifo, Clésio atrapalhou-se. 4 minutos depois, numa jogada de mestre, Reinildo poderia ter marcado, mas o guardião das Maurícias foi mais lesto. Aos 25 minutos, os ilhéus sofreram mais uma contrariedade neste lance, em que um dos seus jogadores ficou lesionado após entrada faltosa sobre Reinildo. Aos 34 minutos, os mauricianos chegaram a levar a bola à trave, mas já havia indicação de fora de jogo. Moçambique não se conformou e a 1 minuto do tempo regulamentar, Clésio tentou a sorte, mas a bola esbarrou num adversário e saiu ao lado da baliza dos mauricianos. Com 1-0 a favor de Moçambique, foi-se ao intervalo. Aos 59 minutos, Livren tem-se cobrado por Witt, mas o guardião das Maurícias negou o golo a Moçambique. Aos 65 minutos, Witt foi muito maldoso ao passar por tudo e por todos. Mais uma vez, o guardião das Maurícias foi superior. Pressionava o combinado nacional, que aos 29 minutos beneficiou de uma grande penalidade neste lance. Mais velho qualquer, foi chamado o mais novo, a promessa Geni Catamo do Sporting Sub-20, que cobrou o castigo máximo com mestria e colocou o Estádio Nacional do Zimpeto em ebulição. Moçambique poderia ter marcado mais um, mas após excelente trabalho de Witt, Ratifo não acreditou no brinde e cabeceou para fora. Os Mambas foram comandando o rumo dos acontecimentos e com 2-0 terminou a partida. Com este resultado, Moçambique passa à fase de grupos de qualificação ao Mundial Qatar 2022 com um agregado de 3-0 num conjunto das duas mãos. Estamos à porta de mais um intervalo. O próximo bloco vai estar reservado à análise sob condução do jornalista STV Boaventura Mucipo. A esta altura, o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. 32 graus de máxima para Maputo e 18 de mínima. 31 graus, portanto, máxima para Maputo e 18 de mínima. 31 graus também de máxima para Xai-Xai e 17 de mínima. 30 graus de máxima para Inhambane e 20 de mínima. Tete, 38 graus de máxima e 17 de mínima, 34 de máxima para Chimoio e 17 de mínima, 29 graus de máxima na Beira e 18 de mínima, Quilimane, 34 de máxima e 19 de mínima. Lixinga, norte do país, 28 graus de máxima e 15 de mínima, 31 de máxima para Pemba e 21 de mínima, 33 graus de máxima em Nampula e 20 de mínima. Seja bem-vindo ao Espaço de Comentário todas as quartas-feiras. Hoje vamos falar da campanha eleitoral, concretamente dos manifestos eleitorais e as intervenções dos diferentes candidatos. E lá mais para o fim vamos falar da xenofobia na África do Sul. Para fazer a discussão dos dois temas que trago hoje aqui em cima da mesa, conto com dois convidados. Do meu lado esquerdo, João Colasso, que é académico e docente universitário. Do meu lado direito, Hermenegildo Munhov, que é diretor do Instituto Multipartidário para a Democracia, portanto, uma instituição que observa o processo eleitoral. Com os dois convidados, como disse, vamos analisar dois temas aqui, que é o manifesto, os manifestos eleitorais e as intervenções dos candidatos, também a xenofobia na África do Sul. Comecemos pela qualidade dos manifestos eleitorais e vou assim, Munhov. Passam os 12 dias da campanha eleitoral, já observamos os manifestos e as intervenções, concretamente o desempenho dos candidatos. A minha primeira questão é se esta campanha eleitoral ela é esclarecedora das ideias que os diferentes candidatos têm para o país, no sentido de se ela permite compreender com clareza o projeto de sociedade que cada candidato apresenta para o país. Bom, muitíssimo boa noite, caros telespectadores. Boa noite, Mucipo. Boa noite, colega do painel.
Devo dizer que são acho que hoje atingimos o 13º dia de campanha e, sob o ponto de vista da qualidade dos manifestos que têm sido apresentados, né, pelos partidos políticos, devo dizer o seguinte, Município, relativamente aos próprios manifestos, os documentos, eu devo dizer que os partidos políticos têm uma nota positiva, devemos dizer isto, já existe uma preocupação da apresentação de um documento que designamos manifesto, onde o partido tenta lá ensaiar e expor as diferentes ideias que tem de governação deste país. Agora, relativamente à qualidade que aqui existe, devo dizer que, sob o ponto de vista de qualidade, temos muito ainda a desejar. Muito a desejar porque estamos a ver que os manifestos, houve muita preocupação numa listagem exaustiva daquilo que são ou podiam ser os problemas do cidadão e não houve nenhuma grande preocupação sob o ponto de vista da ligação de diferentes assuntos e também do lado estratégico de um determinado manifesto. E o que acontece é que notamos que... Quando fala de lado estratégico, o que quer dizer exatamente? Neste momento estamos a falar do discurso escrito, estamos a falar dos manifestos escritos e que os partidos colocaram a circular. No segundo momento vamos falar das intervenções públicas, portanto, digamos, da venda que os candidatos vão fazer desse manifesto. Quando fala de visão estratégica, o que quer dizer? Não se percebe como é que as propostas que são colocadas lá, elas vão ser resolvidas, é isso? Exato. Nós temos duas componentes aqui. A primeira componente é basicamente o que lá vem, como é que será implementado do ponto de vista de prioridade. Não existe grande priorização. O que existe são apenas pilares, e esses pilares têm uma lista de assuntos e problemas que pressupõem-se que são problemas que são apresentados pelo cidadão. Nessa perspectiva, eu vi que existe uma preocupação em tentar cobrir e abarcar todos os assuntos que todo cidadão poderia ter trazido, imagináveis que o cidadão poderia ter trazido, mas não existiu aquela perspectiva de querer diferenciar. Portanto, pegamos o manifesto de todos os partidos e reparamos que os assuntos são os mesmos. Não conseguimos denotar aqui o diferencial entre eles. Por exemplo, sob o ponto de vista da componente que vai garantir que os diferentes componentes que ali estão, que são as necessidades que foram ali colocadas, sejam implementadas, falo a dimensão fiscal. Nós fomos reparando que está ainda muito pobre no sentido de, apesar de existir alguns que de forma tímida vão tocando, não percebemos quando é que é uma perspectiva regressiva, quando é que é uma perspectiva progressiva. Isto é, onde é que se vai buscar o dinheiro? Será que vai buscar nos mais ricos? Será que vamos buscar nos pobres? Então, isto ainda não está bem claro. E, por outro lado, indo ainda muito fundo, e nem está bem claro em que setores mais específicos nós vamos garantir que tenhamos receitas. O que vem lá é que sim, vamos ter... São, digamos, enunciações. São algumas iniciações e também vi alguma tentativa de, na falta de respostas claras de onde é que se vai buscar o dinheiro, recorremos sempre a dizer que, olha, vamos buscar investimento estrangeiro. Como é que vamos buscar, em que modalidade? Portanto, falta responder como. Falta exatamente responder como é que nós vamos buscar isto. Muito bem. Professor Colasso, viu com as mesmas dúvidas os manifestos dos principais candidatos ou partidos políticos a este processo eleitoral? Muito boa noite e mais uma vez obrigado pelo convite. Queria, portanto, vos cumprimentar e os respectivos telespectadores. Eu estou plenamente de acordo com a colocação do colega Mulhovo sobre a exaustão de assuntos que os manifestos, portanto, possuem. Eu tive acesso a manifestos de 4 partidos políticos e que os 4 manifestos somam 250 páginas. Acha que isso é muito? É muito, porque a natureza do manifesto não é um programa de governação. Quer dizer, há que fazer aqui uma diferenciação entre um plano de 5 anos de governação e um manifesto que é uma visão filosófica e até de ação, mas que ela tem que sintetizar a visão estratégica de uma força política, de modo a imediatamente fazer-se compreender junto do seu eleitorado ou junto do seu destinatário. Portanto, em 100 páginas de um manifesto, com 40 páginas que o manifesto possa perceber, e com todas as implicações socioculturais da sociedade moçambicana, quer dizer, nós somos uma sociedade em que a leitura não é tão corrente, não é algo que caracteriza o nosso cotidiano, é muito complicado de, em pouco tempo, o cidadão comum, portanto, ter acesso ao manifesto, ler e compreender a essência dos manifestos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto,
exatamente pela sua exaustão e, na minha opinião, quando nós, na verdade, tentamos elaborar o manifesto, o ponto de partida é qual é o problema da sociedade moçambicana, nesse caso. Porque realmente somos um país com imensos problemas. Qual é o seu entendimento? Acha que nestes manifestos a identificação do problema não está clara? Há uma dispersão. Exato. Quer dizer, cada um levanta o seu problema à sua maneira, mas eu acho que há questões relacionadas com a definição de prioridades. Portanto, na minha opinião, eu penso que o grande espectro que paira sobre a sociedade moçambicana é a nossa crise. Crise financeira, crise económica. Este é o ponto fundamental, sem o qual o desenvolvimento não acontece. A satisfação dos cidadãos, porque a expectativa é muito grande, também não se realiza. O segundo ponto, na minha opinião, está, portanto, associado à expectativa em relação à descentralização. Perfeito. Porque, pela primeira vez, se haverá algum benefício direto ao cidadão em relação aos ganhos de uma governação provincial, é a partir dos governos provinciais, que praticamente mudará a relação entre o poder central, ou seja, entre a política e a sociedade. Penso que e não viu estes dois pontos muito claros? Exatamente, há um vácuo, exatamente. E fala-se com uma certa timidez sobre estes assuntos. E há também um medo muito interessante quando o assunto é corrupção, quando o assunto é política fiscal. Mas em relação à corrupção, vimos todos os candidatos a dizerem que vão combater, que vão prender. Muitas vezes a pergunta é quem põe o guiso no gato, né? Essa é a questão. Mas a questão fiscal, que o Mundial muito bem levantou, também é um problema seríssimo. E há também uma fraca qualidade do ponto de vista da parte econômica, e a parte fiscal também tem uma relação. E isto, em parte, na minha opinião, resulta também de uma enorme deficiência no interior dos partidos políticos, com militantes, com membros especializados em certas áreas para abordarem esses assuntos com mais popularidade. Exato. Muito bem, vamos então analisar já as intervenções que os diferentes candidatos têm estado a fazer. Selecionei aqui aquelas que são as principais intervenções dos candidatos presidenciais. Criação de emprego, investimento na agricultura, polícia profissional com bom salário, melhoria das condições de vida dos professores e pessoal de saúde, melhoria do ambiente de negócios, eliminação do IVA, construção de infraestruturas, paz e unidade nacional, entre os outros. A questão central que não se notou foi como é que os candidatos vão transformar isto em realidade. Quando se fala de eliminação do IVA, como é que se vai eliminar e como é que se substitui a receita que advém do IVA? A construção de infraestruturas, o investimento na agricultura. Faltou um pouco esta explicação de como é que se faz isso. E a questão que é levantada aqui em cima da mesa, onde é que se vai buscar dinheiro para alimentar essas propostas? Notaram estas intervenções da mesma forma? Eu vou ter uma outra opinião. Exato. Não, eu penso que é basicamente isto, e o que nós notamos é basicamente o que existe das 200 páginas de manifesto. Nós fomos reparando que os candidatos, nesse caso, sentem-se pressionados a abordar de forma reativa este caso situacional. No terreno já fazem a busca de alguns elementos. Eu penso que é aí onde, se calhar, podia ser um bocado mais produtivo, no sentido de eles buscam alguns elementos que eles acham que respondem àquelas preocupações do momento que as populações vão colocando. Agora, e vão aproveitando também trazer promessas nesse ato de se autopromover, que se calhar até são irrealistas. Irrealistas no sentido de se não conseguem, e há dificuldade, todos eles já demonstram essa dificuldade, de demonstrar onde é que se vai buscar basicamente as receitas para isto. E o que acontece é que, de uma certa forma, nós somos bombeados por um conjunto de problemas que já os conhecemos muito bem, mas o que falta para nós, que deveria ser o diferencial, é como é que vamos buscar recursos para a materialização desses problemas. Mas, se pudesse-me dizer que aqui também tem uma questão extremamente curiosa, que é o fato de termos campanhas bastante centralizadas num contexto em que já falamos da descentralização. E temos centralizadas nos candidatos presidenciais. Exato, depois temos cabeças de listas. Temos cabeças de listas que depois desempenharem um papel mais ou menos secundário e a promoverem os candidatos presidenciais. Secundário. A essas alturas nós esperávamos ouvir também prioridades do nível provincial sendo articuladas nas mensagens que são trazidas. Mas não temos isto. O que acontece é que o cabeça de lista ainda vamos entrar na questão das eleições provinciais.
presidenciais, exatamente nesse tópico que toca, mas vamos explorar a ausência de um debate de ideias que se nota entre os candidatos presidenciais. Exato. Nós temos candidatos que estão a atuar como se estivessem em polos diferentes. Nenhum pega a ideia do outro e a discute. Todos discutem corrupção, todos discutem criação de emprego, mas pouco se ouve como é que se vai promover este emprego. Exato, mas devo dizer que aqui começamos já a notar alguma simetria sob o ponto de vista do tipo de informação que todos eles articulam. Porque aqui já se denota que aquele que tem controle das instituições públicas vai trazendo mais informação baseada em algum momento, em alguns dados concretos. E os outros que estão muito distantes desse aparelho de governação vão sendo cada vez mais lunáticos, não conseguem trazer. E eu vejo que em algum momento podemos ver alguns candidatos aqui a desfilarem o fato de trazerem promessas e ainda olharem para os seus colegas dos outros partidos e perguntarem como é que eles vão responder a isto se eles não têm dados relativamente a esses assuntos. Eu penso que nós já começamos a ver, Mocipo, alguma tendência de puxar-se um bocado para a busca também da solução relativamente a como é que se vão buscar os recursos. Mas isto quer dizer que de uma forma muito tímida, porque eu acho que eles já conseguem sentir o questionamento que está a existir pela parte do cidadão. Eu penso que nesse exato momento é isso que está a acontecer relativamente a isto, puxando os manifestos para o lado do cidadão e vão conseguindo também tendo os feedbacks que nós já começamos a questionar. Muito bem, professor Colasso, a minha pergunta é essa, se consegue compreender o lado estratégico das promessas? São apresentadas promessas, as linhas de força, como é que se alcança isto? Ok, eu acho o seguinte, quer dizer, há a identificação dos problemas, há uma espécie de identificação também de soluções quase comuns, com uma relativa diferença entre o partido da situação e os partidos da oposição. Quando nós olhamos para a perspectiva do partido da situação, ou seja, o partido no poder, a ideia é fiscalizar, tentar remotivar os setores, maximizar as potencialidades existentes como forma de buscar os tais recursos. Quando nós olhamos para o discurso da oposição, é muito interessante. O fator corrupção, a ideia de que é preciso que a riqueza nacional se faça sentir junto do povo moçambicano. E, sobretudo, uma grande ênfase aí é comum na ideia de aproveitamento dos recursos naturais. Portanto, a concentração em recursos minerais, gás, petróleo, etc. e tal, como o grande balão de oxigênio para a resolução dos nossos problemas. Isso já está provado em vários países da África, que confiar apenas numa perspectiva econômica ou fiscal pode ser problemático. A falta de capacidade de diversificação da economia. Isto é problemático e acho que os partidos políticos terão que repensar muito bem nessa estratégia. Eu penso que, de uma forma geral, quer dizer, a grande crise é exatamente esta, quer dizer, temos a capacidade de identificar os problemas, mas não temos a capacidade de criar soluções muito claras ou muito brilhantes, ou até se quisermos, criativas para a resolução do problema. Acha que é isto que falta nesta campanha? Algumas ideias criativas de como é que se resolvem alguns problemas? Não, eu penso que sim, porque em termos de senso comum e em termos daquilo que tem sido discursos recorrentes em cada campanha, é exatamente isso que temos até aqui ouvido falar, sobre a necessidade de redistribuição da riqueza, maior controle, maior fiscalização, mas não há um discurso claro de como é que a riqueza pode ser criada, de como é que nós podemos reforçar e expandir o setor privado, qual o papel do Estado para a criação de riqueza, porque nós também fomos formatados a pensar sempre sobre o combate à pobreza e não a criação de riqueza. Daí a nossa dificuldade estrutural para lidar com esse tipo de soluções e de problemas. Muito bem. Uma outra componente que se nota, que se pode observar nesta campanha, são a ausência de manifestos específicos para as eleições provinciais. E nota-se que os cabeças de lista para as eleições provinciais, eles funcionam como uma espécie de reforço dos candidatos às eleições presidenciais. O que nós ouvimos dos cabeças de lista das eleições provinciais é de que votem no candidato presidencial X e Y. E pouco se ouve de ideias muito concretas para a província.
Isto até que ponto o Mundlovo não desvirtuou o tal princípio da descentralização, em que havia uma grande expectativa destas eleições provinciais, até porque as eleições provinciais são a grande novidade no pacote do processo eleitoral. É a primeira vez que nós realizamos isso. Esperávamos ouvir ideias bastante concretas, o tal governo de vizinhos, a tal soluções locais para problemas locais. Como é que analisa isto? É verdade que o formato do próprio processo eleitoral, à medida em que para as eleições provinciais só aparece o símbolo dos partidos e não a imagem do próprio candidato, pode ter conduzido à projeção dos manifestos de uma determinada forma. Mas, de qualquer maneira, não havia expectativa de ouvirmos mais ideias dos cabeças de listas das eleições provinciais. Eu penso que, na verdade, o que está a acontecer é que os partidos políticos, na forma da sua organização, nós sempre dissemos isto, estão a avançar no sentido contrário dos processos políticos, isto é, da descentralização em Moçambique. E nós já sentíamos isto e esta campanha, mais uma vez, vem fazer a demonstração disso, porque a essas alturas nós esperávamos, tal como dizia antes, ver articulados também nas mensagens prioridades mais do nível provincial. E o que acontece é que temos um cabeça de lista, o cabeça de lista, portanto, candidato a governador, que no final do dia faz apenas a animação da campanha, fala mais do partido e promove mais o presidente ou o candidato a presidente e fala muito menos daquilo que poderá ser o seu desempenho a nível da província. E olha, em algum momento não conseguimos diferenciar o primeiro da lista das eleições, portanto, legislativas e o cabeça de lista. Portanto, os dois aparecem como animadores de campanha. Eu penso que isso não pode ser assim, tem que ser, isto tem que mudar. Nós tivemos todo o cuidado de tentar ver quais seriam os partidos que podiam trazer algum manifesto em relação a isto. Nenhum trouxe manifesto e, olhando para os manifestos centralizados que existem, o que existe sob o ponto de vista de governação descentralizada é apenas o processo de descentralização. Não existe lá articulado ou qualquer que seja a prioridade do nível provincial. Então, nós achamos que aqui são as expectativas territoriais dos eleitores goradas. Portanto, nós sentimos-nos frustrados quando entramos numa situação dessa. Eu penso que já é o momento dos partidos também se reinventarem e tentarem também trazer questões que são concentradas com aquilo que são as aspirações do cidadão. E, nesse caso, o cidadão organizado territorialmente, que seria a província. Portanto, é uma grande oportunidade que os partidos estão, nesse exato momento, a perder. Muito bem. Professor Colasso, como é que analisa a campanha eleitoral para os governos provinciais? Realmente, sem sombra de dúvidas, que os manifestos sobre as eleições provinciais e sobre os governos provinciais estão muito apagados. Eu quero acreditar que nós somos produtos de uma relação hierárquica muito forte, muito rígida. Essa cultura centralizadora no contexto de gestão de poder está muito clara em todos os partidos, de uma forma geral. É preciso dizer isto. Poucos cidadãos conhecem os verdadeiros rostos dos candidatos, ou seja, dos cabeças de lista para as eleições provinciais. Agora, deixe-me só colocar aqui uma exceção, porque acabo também, em última instância, por perceber que há uma certa diferença entre aquilo que podem ser os manifestos eleitorais dos partidos e aquilo que são os discursos no terreno. E eu sinto que, no caso do candidato Manuel Araújo, na Zambésia, há um pouco mais de visibilidade em relação aos problemas da província da Zambésia. Eu acho muito interessante. Eu digo isto em consequência do acompanhamento que eu faço a nível do Facebook ou das redes sociais. Em contrapartida, não vejo isto em outros candidatos. Eu penso que os outros candidatos deveriam também procurar apresentar um pouco daquilo que são os problemas das suas províncias, quais são os desafios e quais são as suas propostas de solução. Penso que iria animar. E essa campanha perde um pouco exatamente porque deixamos de perceber que, a partir de 2020, os grandes atores no contexto de governação serão os governadores provinciais.
Isso é muito importante. Exato. Sim. Relativamente a esse caso particular de Zambesa, portanto, o Manuel de Araújo, eu penso que devemos também olhar para a questão, a maneira como ele foi eleito. Ele não surgiu como candidato da comissão política, portanto, foi uma pressão, impõe-se, e a partir das bases. Então, faz muito sentido que ele tente trazer mensagens que o ligam à constituência que determinou também a entrada dele nessa corrida. Professor Cola, só uma questão que tem a ver, digamos, com a sociologia do voto. Esta ideia de que o eleitorado moçambicano, ele não vota propriamente num projeto. Ele vota em pessoas, vota em organizações. O tal eleitorado cativo. Isto não pode ser uma razão para a forma como a campanha é feita, em que não há uma aposta em projetar números, fazer contas, discutir orçamento, discutir crise. Até que ponto é que essa questão do voto cativo, a questão de não termos a condição socio-intelectual da nossa sociedade, exato. A questão da iliteracia, até que ponto é que isto de alguma forma não contribui para que os manifestos, eles como tal, não possam ser apreendidos e os candidatos apostem mais por uma campanha? É verdade, estou de acordo consigo, mas é uma concordância parcial. Por uma razão muito simples. É verdade, possivelmente o voto cativo, o voto mecânico, é mais visível no contexto rural de Moçambique. Possivelmente em algumas periferias urbanas, possivelmente. E penso que as eleições serão exatamente ganhas nas periferias urbanas e nos grandes distritos do ponto de vista populacional ou eleitoral. O que está a acontecer é que nós já temos 25 anos de democracia multipartidária, as eleições têm sido regulares, de 5 em 5 anos. Nos últimos 25 anos, nós começamos a ter um eleitorado já muito seletivo, muito especializado. Estou a falar de jovens que já têm acesso à educação, têm acesso a uma série de informações e que têm outras expectativas que não são iguais às dos meus pais, nem dos nossos avós. E penso que é exatamente esse eleitorado novo que os partidos concorrentes mal conhecem, sobre eles têm pouco controle. É aí que é preciso prestar atenção. Eles vão fazer uma diferença enorme. E pode ser que o tal voto não seja tão mecânico assim. Penso que as últimas eleições autárquicas demonstraram mais ou menos isso. Quer dizer, é claro que existem zonas cativas, mas há também algumas alterações. A emergência de uma nova zona influente, que é preciso, que olha para os projetos e a sua qualidade, sobretudo. Querem saber o que cada uma das forças políticas oferecem, né, a diferentes grupos sociais. Porque eu faço a mesma pergunta, esta questão da sociologia dos votos, a ideia de que uma boa base dos eleitores, eles não olham para os manifestos, não olham para os números, votam em Renamo, é um eleitorado cativo, está preso ao Renamo, está preso ao Frelimo, está preso ao MDM. Isto não influencia para que não haja uma aposta determinante nos manifestos? Eu acho que isso influencia de tal sorte que eu costumo dizer o seguinte: os próprios partidos que nós temos, na sua natureza e nas suas características, são o produto desta mesma sociedade. Portanto, os partidos políticos também são extremamente inteligentes no sentido de, se o eleitorado começasse a pressionar para campanhas baseadas por mensagens, para o voto informado, eu penso que aqui os partidos políticos também iriam sentir que tem que se transformar muito rapidamente. Então, não tem existido essa pressão, sentimos que não tem existido. Bom, salvo essas exceções de novo eleitorado que começa já a trazer algumas exigências, mas também de uma forma muito tímida, porque se a gente for a ver, temos aqui manifestos que não ajudam, são manifestos elaborados para não ser lidos. Eu próprio, lendo os 3 manifestos, saí todo confuso mais do que bem informado, porque, olha, a campanha municipal normalmente acontece quando nós queremos que o cidadão eleitor esteja informado para que possa estabelecer uma comparação entre os diferentes partidos que lá estão, expõem-lhe de informação e toma uma opinião informada e vai fazer lá o seu voto. Mas, do jeito como isso está, com toda a sinceridade, fica extremamente difícil também para esse eleitorado que se calhar seja mais exigente em relação a isto. Saímos todos lá todos. Então eu penso que até são porque eu tenho aqui algumas notas sobre a produção do manifesto eleitoral, que tem de ser sensível às necessidades dos eleitores, possuir uma componente técnica profunda e uma linguagem simples e clara, tem de ser resultado de um trabalho de consulta e entendimento das preocupações do eleitorado. Não seja dogmático nem estático. Exato. Portanto,
não vê esta simplicidade Exato. Nos manifestos dos nossos concorrentes. Exato, porque também, tal como falas, que é exatamente isto, o próprio processo de elaboração dos manifestos. Nós temos visto que muitos manifestos surgem como uma cartola, não é? No chapéu de mágico, no sentido de todo o processo político que deveria acompanhar o seu processo de elaboração, como consultas por aí em diante, é todo amputado. Não temos isto. O que nós vemos é, pumba, já temos um manifesto político. Nós próprios que trabalhamos nisto, para ter um manifesto de um determinado partido, não conseguimos fazer o segmento até termos o resultado final, que é uma oportunidade perdida, porque o momento de elaboração do manifesto, as consultas que são feitas ao cidadão, também é um momento daquilo que nós chamamos de pré-campanha, mas no final do dia o que acontece é que o partido até espera momentos finais, 5 dias depois é quando divulga o manifesto. Tens que pressionar para ter um manifesto. Nós ficamos com toda pelo menos no primeiro dia da campanha os manifestos ainda não estavam lá, não estavam disponíveis. Então, eu penso que basicamente aí não temos ainda a cultura dos manifestos, do ponto de vista a utilidade, a mensagem que tem que existir, e também o eleitorado não está a conseguir trazer essa pressão. Portanto, é necessário também mudar um bocado os padrões e parâmetros de avaliação dos nossos partidos. Nós temos que ser um bocado mais exigentes, aí eu acredito que eles automaticamente vão se transformar para poderem responder às aspirações. São os anseios dos eleitores. Exato. Muito bem, vamos para a nossa última nota e tem a ver com um tema na ordem do dia, que é a xenofobia na África do Sul. Professor Colasso, até porque é sociólogo, vou mesmo assim, já vimos a posição da África do Sul, não chama isto de xenofobia, chama isto de criminalidade. Vimos ontem a posição de Moçambique, que condenou e apresentou um plano de contingência para, enfim, acolher os cidadãos que queiram regressar à sua pátria, e também vimos várias reações dos blocos internacionais, da União Africana, das Nações Unidas, entre outras. Quais são as suas notas relativamente a esta questão da xenofobia? E uma pergunta é, até que ponto é que a falta de uma posição, digamos, forte ou contundente dos países cujos concidadãos são recorrentemente vítimas da xenofobia, estou a falar de Moçambique, Zimbábue, Malawi, que tem uma posição, digamos, moderada, uma posição de, sem querer prejudicar a relação que existe entre os Estados. Até que ponto é que isto mantém esta situação como um acontecimento recorrente? Só para termos uma ideia, a xenofobia acontece na África do Sul desde 1994, a esta parte, anualmente sempre há situações como esta. Portanto, já não é um assunto de uma situação pontual, é um assunto que assume uma dimensão estrutural. Aliás, pelo impacto que está a ter em todo o continente africano, já mostra isso. Bem, há, na minha opinião, dois aspectos aqui fundamentais a priori. Em primeiro lugar, quer dizer, uma boa parte dos países do mundo vivem ou enfrentam um fenómeno chamado imigração. Há um forte movimento de movimentação, sobretudo de pessoas, para países onde os tais cidadãos sentem que podem estar em maior segurança e, em função disso, conseguirem uma melhor qualidade de vida. Sendo a África do Sul a grande potência africana, ela tem tudo, ou seja, ela existe como um polo de atração para qualquer cidadão que se preze, que vive em África em condições de grande dificuldade ou que aspira a alguma oportunidade. Razão pela qual a África do Sul, no nosso contexto, tem sido o país bastante procurado por diferentes africanos. O segundo ponto, na minha opinião, e este é mais complexo, é a dificuldade estrutural e histórica da sociedade sul-africana de resolver os seus problemas. Refiro-me, portanto, à integração da grande maioria da população negra à sociedade, do ponto de vista do acesso ao emprego e, consequentemente, ao bem-estar, ou seja, terem eles próprios a capacidade de terem acesso em relação ao emprego, educação, saúde, uma certa estabilidade. Penso que há aqui um problema de políticas públicas que não está a funcionar. O segundo problema dentro deste processo é a complexidade que em si reside esta relação entre a população negra sul-africana e os outros africanos. Né? Quer dizer, a atribuição de culpabilidade do seu fracasso em relação ao outro. Isto tem sido exatamente recorrente. E quando normalmente este tipo de discurso acontece,
o governo tem que fazer uma leitura muito profunda. Eu só quero fazer um pequeno paralelismo. Exato. Eu que venho da Zambésia, durante muitos anos, órgãos de comunicação, era normal ligar a televisão, rádio, olha, um jovem assassinou a sua avó. Por que assassinou? Acusa a avó de feiticeira, ele não tem trabalho e a culpa é da avó. Quer dizer, e os sul-africanos pobres negros estão exatamente a buscar este falso argumento de que a razão do seu fracasso são os estrangeiros negros que vão à África do Sul. Há que fazer um trabalho muito profundo de análise socioantropológica. Bem, nem é necessário tanto trabalho socioantropológico. Se os sul-africanos acham que não têm acesso ao emprego, à estabilidade, etc. Tal, eles têm de analisar no interior do seu país para compreender o que está acontecendo. Agora, o porquê de uma certa imobilidade, de uma certa inatividade ou ineficácia dos países vizinhos. Dos países vizinhos. Eu penso que na análise que fazem, equacionam mais questões materiais, é uma racionalidade econômica e diplomática em detrimento de uma racionalidade humana. Quer dizer, não é mais uma questão de se analisar, olha, quais são os benefícios e as perdas que teremos se nos insurgirmos contra os sul-africanos. Afinal de contas, é preciso prestar atenção que há lá nossos concidadãos que não estão somente a ser presos ou a serem marginalizados, estão a perder a vida, já é uma questão humanitária. Em relação a questões humanitárias, não há que fazer esse tipo de balanço, quer dizer, somos dependentes da África do Sul, se nós definirmos uma política de hostilidade, vamos perder investimentos. Mas levantamos aqui a questão de que a África do Sul é uma superpotência da África, em particular da África Austral, e por isso atrai vários concidadãos dos países vizinhos. Isso levanta uma questão que é o papel da própria África do Sul a ajudar estes países vizinhos a organizarem os seus sistemas de desenvolvimento para evitar que façam pressão sobre si própria. Na verdade, é este debate que está a acontecer na Europa por causa da migração. Como é que a Itália, como é que a França, todos estes países podem ajudar os países cujos cidadãos fazem uma pressão em termos de imigração. Exatamente. Penso que a África do Sul deveria assumir este papel de liderança dentro deste processo, quer dizer, de uma imigração que não é necessariamente positiva ou que é até predatória à sua própria sociedade, neste caso. Quer dizer, se houver um plano, uma política concertada com a União Africana sobre que soluções a África pode encontrar para reter os seus cidadãos nos seus respectivos países, pode ser que a África do Sul deixe de ser vítima dessa ida maciça dos africanos para a África do Sul, e daí com todas as consequências. Mundilvo, quais são as suas notas em relação a esta questão da xenofobia na África do Sul? Bom, em relação a isto, se calhar eu tenho uma visão um bocado mais clínica. Clínica no sentido de eu olho para a solução deste problema como estando nas mãos do governo sul-africano. E vou logo explicar-me porquê. Olha, nós estamos pelas feições da xenofobia, tal como tem acontecido na África do Sul, nós estamos a ver que é um determinado grupo de cidadãos sul-africanos que, na tentativa de busca de respostas à sua situação de pobreza, olham para o estrangeiro como o maior culpado. Nós achamos que aqui o que devia acontecer é basicamente o contrário. O que está a acontecer é que eles deviam tentar buscar respostas nas políticas públicas sul-africanas. Até que ponto essas políticas são eficientes? E devo dizer que olho com muita relutância também a resposta que o governo sul-africano está a dar a este problema. Porque o que acontece é que... Acha que é uma resposta tímida? É uma resposta tímida. Podia ser mais forte. É uma resposta tímida e que eu acho que em algum momento estamos aqui perante uma estratégia de avestruz. Porque o que acontece é que o governo sul-africano devia ser cada vez mais responsável, vir ao seu povo, perante o cidadão, e esclarecer que o que eles trazem na mesa como reclamações de falta de emprego deve ser respondido dentro da esfera das políticas públicas. Essas é que não estão a ser eficientes. E não se esconder nessa dimensão de não conseguir servir a todos os sul-africanos por causa da pressão dos externos. E, por exemplo, ainda hoje vimos no debate no Parlamento sul-africano a questão de tentar puxar uma perspectiva criminal, não é? Estamos a responsabilizar as pessoas que estiveram envolvidas, até porque grande parte dos que sofreram não são estrangeiros, são sul-africanos. São sul-africanos. Nós pensamos aqui, estamos a tentar colocar um véu para um problema que já está
extremamente visível, porque não é de hoje, para toda a região. E o governo sul-africano também deve ser mais responsável, porque, olha, nós já conseguimos ver nesse exato momento algumas reações de alguns presidentes, dirigentes dos países vizinhos. O que acontece é que a África do Sul não deve esquecer que lucra muito com o mercado da SADC. E qualquer que seja boicote à economia sul-africana, eu penso que vai trazer situações desastrosas, sobretudo para a questão de emprego, que tem sido a fundamental reclamação que eles colocam. Eu penso que aqui o que tem que existir é que os governos também da região devem pressionar cada vez mais o governo sul-africano a tomar medidas cada vez mais contundentes. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos cerca de 300 moçambicanos que estão de volta. Isto, para mim, não traz pressão para nós do ponto de vista da logística apenas, mas questões também de segurança, porque eles voltam frustrados e de certeza vão querer fazer retaliação. Vimos agora, ao longo da Witbank, um grupo de moçambicanos que estavam a tentar reagir a esta situação, trazendo barricadas. Imagina aqueles que estiveram diretamente envolvidos, que deixaram seus bens e voltaram para cá. Eu penso que isso é um problema maior. A xenofobia poderá se alastrar para todos os países da região se nós não conseguirmos olhar para a África do Sul e pressionarmos o governo sul-africano para conseguir responder os seus respectivos problemas. Pobreza todos os governos têm. Moçambique também tem, mas nós não tentamos buscar as respostas olhando nos estrangeiros. Muito obrigado, agora, mas um minuto só mesmo, Dr. Colasso. Há um ponto muito interessante em relação à resposta do governo sul-africano, tentar criminalizar, que é importante, mas também sinto um outro problema. É exatamente nesse grande contingente populacional onde está o voto do ANC. Exato. A pergunta é como é que o governo atua sobre esta situação. Portanto, há sempre esta condição de fazer um discurso moderado. Exatamente. Penso que há aí também uma questão política que pesa profundamente. Muito obrigado, professor João Colasso. Muito obrigado, Hermenegildo Mundlovu, por estarem aqui e terem nos ajudado a refletir sobre os manifestos eleitorais e as intervenções dos candidatos às eleições. Também, cá mais para o fim, falamos da xenofobia na África do Sul. Caro telespectador, este espaço de comentário termina por aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.